Em Anadia, o dia 29 de abril de 1884 não entrou nos jornais de Lisboa. Entrou numa casa com cheiro a madeira encerada e roupa lavada ao sol. Jaime Zuzarte Cortesão nasce ali, num Portugal que ainda anda devagar. As estradas são poeira no verão e lama no inverno. As cartas chegam com atraso e com marcas de dedos. E a vida mede-se por colheitas, febres e missas. A infância dele cresce entre vozes baixas e notícias repetidas. Fala-se do rei, fala-se de impostos, fala-se de fome em anos maus. Fala-se também de livros, quando há livros. Um rapaz atento aprende cedo a escutar. E aprende a guardar. Há um tipo de silêncio que fica nos corredores das casas antigas. É o silêncio de quem não pode errar. Jaime cresce com esse peso. E com uma curiosidade que não cabe na aldeia. Quando chega a hora de sair, a mala não leva luxo. Leva camisas dobradas, um casaco gasto e papel. Leva cadernos de capa dura e lápis que sujam os dedos. Leva também o hábito de observar. Isso não ocupa espaço, mas ocupa a cabeça. Coimbra aparece como um choque de pedra e água. O Mondego corre com uma calma que engana. As ruas estreitas cheiram a umidade e a tinta. Há capas negras a passar como sombras. Há passos apressados e risos que ecoam nos arcos. A Universidade de Coimbra tem rituais que parecem eternos. Há horários, sinos, salas frias e bancos de madeira. Há professores com voz treinada para mandar, e há estudantes com fome de mundo. Medicina não é só livros. É corpo, é sangue, é medo. É aprender a tocar sem tremer. É aprender a olhar para uma ferida e ver um problema concreto. E depois resolver. Os anfiteatros cheiram a desinfetante e a suor. As lâminas brilham sob luz fraca. Os instrumentos são de metal pesado e frio. As mãos lavam-se vezes sem conta. A água é gelada no inverno. E a pele fica áspera. Ele aprende anatomia como quem aprende um mapa. Cada nervo tem um nome. Cada osso tem uma forma. E cada erro tem um preço. Os livros são grossos e caros. As páginas têm margens largas. As margens pedem notas. Jaime escreve nelas com letra firme. Às vezes sublinha. Às vezes desenha esquemas. O papel fica marcado para sempre. Mas Coimbra não é só ciência. Coimbra é conversa até tarde. É café barato e fumo no ar. É jornal passado de mão em mão. É discussão que começa em poesia e acaba em política. A monarquia, naquele início de século, já não parece intocável. Há um cansaço no país. Há uma irritação que cresce e há uma ideia perigosa a circular. Mudar tudo. Os republicanos não são um bloco único. Há os prudentes e há os impacientes. Há os que querem convencer e há os que querem derrubar. Jaime aproxima-se desse mundo como quem entra numa sala cheia. Ele observa primeiro. Depois escolhe. A vida intelectual em Coimbra tem uma mecânica própria. Os textos circulam em folhas soltas. Alguém copia à mão. Alguém imprime em tipografia pequena. O cheiro da tinta fresca denuncia o papel novo. E o papel novo chama a atenção. Há reuniões em quartos alugados. Há mesas com copos de vidro fino e café frio. Há cadeiras a ranger. E há sempre alguém à porta, a ouvir passos no corredor. A polícia não precisa estar presente para ser sentida. Basta a possibilidade. Basta o rumor de uma rusga. Basta um nome anotado num caderno alheio. Jaime escreve. Escreve com pressa e com cuidado. A frase tem de bater certo. Tem de convencer. E tem de sobreviver ao tempo. Ele também lê como quem procura armas. Lê história, lê ensaio, lê poesia. Lê jornais estrangeiros quando aparecem. Lê relatos de revoluções e de quedas. E compara tudo com Portugal. A República para muitos é promessa de limpeza, limpeza de hábitos, de privilégios, de silêncio. É promessa de escola, de ciência, de futuro. E para um estudante de medicina isso soa a urgência. O corpo humano não espera por debates. Uma hemorragia não respeita discursos. Uma febre não pede licença. Jaime aprende isso cedo. E essa lição cola-se à política. Há noites em que ele sai da biblioteca com os olhos a arder. O pó dos livros entra no nariz. As mãos cheiram a papel velho. E a cabeça continua a trabalhar. A biblioteca tem um som próprio. É o som de páginas viradas devagar. É o som de uma cadeira que se arrasta. É o som de um relógio distante. E é o som de alguém aprender a respiração. Ele gosta desse som. Porque ali tudo parece possível. Um país pode ser refeito com palavras e com provas. Os exames chegam como marteladas. Há datas marcadas. Há listas afixadas em paredes. Há ansiedade nos corredores. E há orgulho quando se passa. Formar-se em medicina em Coimbra exige disciplina. Exige decorar, mas também entender. Exige prática, mas também ética. Exige resistir ao nojo e ao medo. E exige manter a cabeça fria. Jaime termina o curso. O diploma não é só papel. É uma chave. Abre portas de hospitais, de consultórios, de respeito social. E abre também portas para ouvir o país de perto. Porque um médico entra onde outros não entram. Entra em casas pobres e em casas ricas. Vê crianças com tosse e velhos com mãos deformadas. Vê mulheres exaustas e homens quebrados. E ouve histórias que não chegam aos jornais. A política para ele não é abstrata.
É uma ferida que supura. É um dente podre que precisa ser arrancado. É uma febre que volta sempre. E ele não consegue fingir que não vê. Os anos passam e Portugal ferve. A monarquia cai em 1910. Lisboa muda de bandeira e de linguagem. Há ruas cheias, há tiros, há medo e euforia. E há uma sensação de começo. Jaime está ligado a esse ambiente. Ele não é um espectador distante. Ele participa, escreve, discute, organiza. A vida intelectual e a vida política misturam-se, e isso tem custo. A República traz esperança, mas também confusão. Os governos mudam depressa. As alianças quebram-se, as promessas atrasam, e a rua cobra. No meio desse ruído nasce uma vontade de renovar a cultura. Não basta trocar o regime, é preciso trocar a cabeça do país. E isso faz-se com livros, revistas, conferências, escolas. Jaime aproxima-se de círculos que querem essa renovação. Ele liga-se à renascença portuguesa. Ali há uma energia de oficina. A gente a escrever como quem constrói. Há debates sobre identidade, educação, literatura. E há uma fome de modernidade. Uma revista não nasce do nada. Nasce de papel comprado a crédito. Nasce de tipografias que trabalham à noite. Nasce de revisões feitas à luz de candeeiro. Nasce de discussões sobre cada palavra. E nasce de mãos manchadas de tinta. Os textos chegam em envelopes amassados. Alguns vêm com rasuras. Alguns vêm com letras quase ilegíveis. Alguém tem de passar tudo a limpo. Alguém tem de cortar excessos. E alguém tem de pagar a impressão. Jaime aprende essa mecânica. Aprende a negociar com tipógrafos. Aprende a esperar por provas de impressão. Aprende a corrigir gralhas com lápis azul. E aprende a aceitar que nem tudo sai como se sonha. Ele também aprende a força de uma rede. Um artigo publicado abre uma porta. Uma carta enviada cria um aliado. Uma conferência bem feita ganha respeito. E um nome começa a circular. Mas a mesma rede que protege também expõe. Quem escreve fica marcado. Quem assina fica visível. E quem é visível pode ser atacado. A Seara Nova, mais tarde, será outro ponto dessa constelação. Um espaço de crítica e de intervenção. Um lugar onde a inteligência não se esconde. Jaime circula por essas órbitas e leva consigo a mesma tensão. Agir e pensar. Há dias em que ele atende doentes e depois escreve até tarde. O consultório tem cheiro a álcool e a sabão. Há frascos de vidro com rótulos escritos à mão. Há compressas dobradas e há um relógio que não perdoa. Ele ouve tosses, mede pulsos, observa línguas. Ele faz perguntas simples. Quando começou? Onde dói? O que comeu? E depois decide. A decisão médica é imediata. A decisão política é lenta. E essa diferença irrita. Ele quer resultados, quer ver o país melhorar como vê um doente melhorar. Mas o país não toma o remédio. O país discute o rótulo. E o país adia. Mesmo assim, ele insiste, porque desistir seria aceitar a doença como destino. E ele não foi feito para aceitar. Numa mesa de trabalho, o papel acumula-se. Há cartas recebidas e cartas por responder. Há recortes de jornal. Há notas soltas com datas e nomes. Há livros abertos com páginas marcadas. E há sempre um lápis por perto. Ele guarda documentos como quem guarda provas. Não por mania, por necessidade. Porque a memória falha. E porque o poder mente. Uma carta pode ser um fio. Um recorte pode ser uma pista. Uma assinatura pode ser uma arma. E um carimbo pode condenar. A vida dele, nessa fase, é uma corda esticada. De um lado, o juramento de médico. Do outro, a urgência de cidadão. Ele tenta equilibrar-se. E às vezes quase cai. Há também poesia, porque a poesia para ele não é enfeite. É uma forma de respirar. É uma forma de dizer o que a prosa não aguenta. E é uma forma de manter o coração vivo. Os encontros com outros intelectuais têm um ritmo próprio. Começam com cumprimentos formais. Passam para ironias. E acabam em planos. Alguém fala de alfabetização. Alguém fala de laicidade. Alguém fala de reforma agrária. Alguém fala de Europa. E alguém lembra que o país é pobre. A pobreza não é teoria. Ela aparece em corpos magros e em dentes estragados. Aparece em crianças descalças. Aparece em mães que não dormem. E aparece em homens que bebem para esquecer. Jaime vê isso. E não consegue separar a clínica da política. Para ele, a doença social tem sintomas e tem causas. A república, que parecia uma porta aberta, começa a mostrar ferrugem. Há intrigas, há golpes, há desordem. A esperança não desaparece. Mas fica ferida. Ele não vira cínico. Ele vira mais exigente. E mais duro. O tempo em Coimbra deixa marcas. Deixa o hábito de estudar até o limite. Deixa o gosto por arquivos e por fontes. Deixa a capacidade de discutir sem baixar os olhos. E deixa a certeza de que a palavra pode ferir. Num fim de tarde, ele dobra folhas e prende-as com um cordel. O cordel corta um pouco os dedos. O papel faz um som seco. E a pilha fica pronta para seguir. Essas folhas viajam. Vão para amigos, para revistas, para círculos políticos. Vão em envelopes selados com saliva. Vão com endereços escritos com cuidado. E vão com o risco de serem abertas. Ele sabe disso. Mesmo assim envia. Porque o silêncio é pior.
Há uma espécie de treino que ele faz sem perceber. Treino de resistência, treino de método, treino de paciência e treino de coragem. A coragem dele não é teatral, não é de palco, é de rotina, é de continuar quando dá vontade de parar e de assinar quando seria mais seguro calar. Num quarto, a luz do candeeiro desenha um círculo pequeno. Fora desse círculo, tudo é sombra. Ele escreve dentro desse círculo. A caneta raspa no papel, e o mundo lá fora parece distante. Mas o mundo não está distante. Ele bate a porta. Ele entra pelos jornais, ele entra pelas conversas na rua, ele entra pelos doentes que chegam com histórias, e ele entra pela instabilidade do país. Portugal, naquele começo de século, é um terreno que treme, e quem quer construir precisa de estacas. Jaime procura essas estacas em duas coisas: na ciência, que exige prova, e na cultura, que exige sentido. Ele não escolhe uma e abandona a outra. Ele carrega as duas. E isso pesa. Há dias em que ele parece viver duas vidas. Uma vida de bata branca e mãos limpas. Outra vida de tinta, polêmica e risco. E as duas vidas encontram-se no mesmo corpo. O corpo cansa. Os olhos cansam. Mas a vontade não cede. Ele começa a perceber uma verdade simples. A política direta é uma porta que fecha depressa. A cultura é uma porta que pode ficar entreaberta. E a história, quando bem feita, pode durar mais que um governo. Essa ideia ainda não é um plano, é só um instinto. Mas o instinto já aponta. Numa gaveta ele guarda papéis dobrados. Alguns têm datas, alguns têm nomes de lugares. Alguns têm frases que parecem pequenas demais. Mas ele não deita fora. Porque ele sabe que um país também se perde assim. Perde-se por descuido. Perde-se por esquecimento. Perde-se por falta de prova. E perde-se por falta de quem guarde. Ele segue em frente com a República como horizonte, não como conforto, como tarefa. E a tarefa para ele nunca é só falar. É fazer, é escrever, é curar. E é manter as mãos ocupadas mesmo quando o chão treme. Num corredor de hospital, o som de passos apressados corta o ar. Alguém chama pelo médico. Uma porta abre-se com força. E Jaime entra sem hesitar. Minutos depois ele volta ao seu caderno. A letra sai mais rápida, a frase sai mais seca. E a noite continua. A promessa de um país novo ainda está viva, mas já tem manchas. E ele já percebe que a luta não vai ser limpa. Mesmo assim, ele não recua. Porque recuar seria abandonar os doentes e abandonar a ideia. E ele não sabe fazer nenhuma dessas coisas. O cheiro do hospital não muda com os regimes. Muda a bandeira na rua, mas o éter continua a arder no nariz. O sabão continua áspero nas mãos. E a pressa continua a mandar. Jaime entra e sai de enfermarias como quem atravessa um campo minado. Há camas de ferro com lençóis finos. Há colchões que rangem a cada movimento. Há bacias de esmalte com água turva. E há moscas que não respeitam a dor. Ele mede febres com termômetros de vidro, sacode-os com um estalo seco antes de os usar, encosta o metal frio ao corpo quente e espera o tempo certo sem olhar para o relógio. A medicina daquele tempo é luta diária contra o atraso. Falta material, falta luz, falta higiene. E sobra gente. Os frascos têm rótulos escritos à mão. Alguns já estão manchados de dedos e de pó. Há tinturas, pós, xaropes, a morfina guardada como ouro. E há álcool que serve para tudo. Ele aprende a improvisar sem perder o método. Ferve instrumentos em panelas. Afia lâminas até brilharem. Dobra compressas com cuidado. E prende ligaduras com nós firmes. A República prometera escola e ciência. Mas o país continua cheio de buracos. E os buracos aparecem primeiro na pele. Chegam operários com mãos esmagadas, chegam camponeses com cortes infectados. Chegam crianças com tosse funda e olhos baços. E chegam mulheres com febres que ninguém nomeia. Jaime ouve e anota. Anota sintomas e anota histórias. Porque a doença não vem sozinha. Ela traz sempre a casa, o trabalho e a fome. Há um som que ele passa a reconhecer. É o som de um peito a chiar. Parece papel a rasgar por dentro. E anuncia noites sem dormir. Ele escreve receitas em papel fino. A caneta falha quando a tinta acaba. Ele sopra a ponta e tenta outra vez. E entrega a folha como se entregasse uma chance. Depois volta à mesa. A mesa tem marcas de copos e de lâminas. Tem manchas antigas que não saem. E tem pilhas de papéis que crescem. Entre esses papéis, há recortes de jornal sobre a Europa. Há nomes de cidades que parecem distantes. Há datas que se repetem. E há uma palavra que começa a pesar. Guerra. Em 1914 a guerra arrebenta longe. Mas o eco chega rápido. Chega em telegramas curtos. Chega em editoriais inflamados. Chega em conversas de café. Portugal hesita e discute. A rua discute. O parlamento discute. E os quartéis escutam. Jaime não é homem de ficar quieto quando o mundo arde. Ele conhece o corpo humano por dentro. Ele sabe o que uma bala faz. E mesmo assim aceita o uniforme. O corpo expedicionário português precisa de médicos. Precisa de oficiais que saibam mandar e obedecer. Precisa de gente que aguente lama e sangue. E ele vai. O treino militar tem uma mecânica dura.
Há listas, inspeções, marchas, há botas novas que ferem os calcanhares, há correias que cortam o ombro, e há ordens que não admitem discussão. Ele aprende a arrumar a mala como um ritual. Camisas enroladas para poupar espaço, meias secas guardadas em saco de pano, um estojo com instrumentos e cadernos, sempre cadernos. O papel é o que ele controla. O papel não grita, o papel não foge. E o papel guarda o que a memória tenta apagar. No cais, o ar cheira a carvão e a sal. As cordas rangem nos cabrestantes. Homens carregam caixas com munições e latas de conserva. E as famílias despedem-se com olhos vermelhos. O navio balança antes mesmo de sair. Há enjoo e há silêncio. Há risos nervosos e há cartas começadas e nunca acabadas. A travessia é longa e suja. O convés fica escorregadio com a umidade. O metal está sempre frio. E o cheiro de gente fechada num espaço pequeno cola-se à roupa. Quando chegam à França, o frio morde de outro modo. É um frio que entra pelos ossos. A respiração vira fumo. E a lama parece não ter fundo. As trincheiras não são linhas limpas num mapa. São cortes tortos na terra. São tábuas podres a segurar paredes. São sacos de areia rasgados. E são ratos que correm sem medo. A água acumula-se no fundo. Os pés ficam sempre molhados. A pele abre feridas. E a infecção espera. Jaime monta um posto de socorro com o que há. Uma tenda quando existe. Uma casa abandonada quando aparece. Uma cave quando o bombardeamento aperta. E uma mesa improvisada para operar. O som do fronte é uma máquina. Primeiro o assobio distante, depois o impacto, depois a terra a cair, e depois o grito. Os feridos chegam em ondas. 2 homens carregam um terceiro numa maca. A maca é de lona e madeira. Ela dobra no meio se o peso é demais, e as mãos escorregam com sangue. Ele corta a roupa com tesouras cegas, a lã encharcada cola-se à pele. O tecido cheira a fumo e a suor velho, e às vezes cheira a fezes porque o corpo perde o controle. Ele procura a origem do sangue com os dedos. Pressiona, levanta, volta a pressionar. Pede ligaduras, pede água fervida e pede luz. A luz é sempre pouca. Uma lamparina tremida, uma vela que se apaga com o vento, um feixe de lanterna e sombras que enganam. Ele decide rápido. Quem pode esperar? Quem não pode? Quem precisa de amputação? Quem precisa de morfina? E quem já não precisa de nada? A morfina é contada, cada ampola tem valor de vida. Ele parte doses quando pode. Guarda o resto com cuidado. E assina registros para justificar. Há papéis para tudo. Papéis de entrada, papéis de evacuação, papéis de óbito e papéis que se perdem na lama. Ele escreve nomes com letra firme, mas a lama salpica a folha, a chuva borra a tinta e o vento dobra as margens. Às vezes ele escreve frases curtas, quase secas, ferida penetrante no tórax, fratura exposta, gangrena, e a palavra fica ali como sentença. O corpo humano que ele estudou em Coimbra aparece agora em pedaços. O osso branco surge onde não devia. O músculo treme sozinho. E o olhar do ferido procura uma resposta que não existe. Ele aprende a reconhecer o choque. A pele fica fria. O pulso some. A voz fica distante. E o homem parece já estar a sair do corpo. Ele aquece com cobertores úmidos. Dá água quando pode. Fala com firmeza mesmo sem acreditar. E mantém as mãos ocupadas para não pensar. Há noites em que o bombardeamento não para. A terra vibra como se fosse respirar. A madeira estala. E o ar enche-se de pó. Ele dorme sentado quando dorme. A cabeça cai por segundos. Acorda com um grito e volta ao trabalho. Os oficiais falam de estratégia, os médicos falam de tempo. Minutos decidem tudo. E o tempo ali é sempre roubado. A disciplina militar exige relatórios, exige números, exige listas de baixas e exige silêncio sobre o que corre mal. Mas o que corre mal está em todo o lado. Falta de botas secas, falta de comida quente, falta de munições em certos dias e falta de coordenação quando o pânico entra. Jaime vê o estado em carne viva. Vê a distância entre Lisboa e a lama. Vê ordens que chegam tarde. Vê promessas que não chegam. E vê homens a pagar por isso. Ele guarda tudo em cadernos. Não são diários românticos. São registros de sobrevivência. Datas, lugares, nomes, pequenas descrições e observações que não cabem em relatórios oficiais. O papel desses cadernos é grosso e amarelado. As capas dobram com a umidade. As páginas ondulam. E a letra muda quando a mão treme de frio. Há um dia em que o vento traz um cheiro doce e horrível. É cheiro de carne que ficou tempo demais. Ele segue o cheiro e encontra um buraco cheio de corpos. Alguns ainda têm cartas no bolso. Alguns ainda têm fotografias. E alguns ainda têm moedas. Ele não tira as moedas. Ele tira as cartas. Porque as cartas dizem quem eram. E por que alguém um dia vai perguntar? Ele lê uma delas ali mesmo, com a luz fraca. A letra é de mulher. A frase é simples e esmagadora. Volta depressa, que o miúdo pergunta por ti. Ele dobra a folha com cuidado e guarda-a para entregar se conseguir. O fronte ensina uma verdade sem poesia. A vida depende de logística.
Depende de carros, de caminhões, de armazéns. Depende de pão e de ligaduras. E depende de decisões tomadas longe. Quando a ofensiva aperta, o posto de socorro vira fábrica. Entram feridos, saem feridos. Alguns saem vivos, alguns saem calados. E alguns não saem. O sangue seca nas mangas, a bata perde a cor. As unhas ficam negras de sujidade. E o cheiro não sai, mesmo depois de lavar. Ele começa a tossir. Não é tosse de constipação. É tosse de fumo e de noites sem ar. E ele ignora, porque não há tempo. Um soldado jovem agarra-lhe o pulso. Os dedos são finos e gelados. O rapaz tenta sorrir, mas não consegue. E diz só: Doutor, não me deixe aqui. Jaime responde com a voz mais firme que encontra: Não te deixo. E aperta a ligadura como se apertasse uma promessa. O rapaz morre antes do amanhecer. O corpo fica leve de repente. Os olhos ficam abertos. E a promessa fica pesada. No outro dia chega um oficial com um mapa dobrado. O mapa está manchado de chuva. Há linhas a lápis e setas apressadas. O oficial aponta e fala de avanço. Jaime olha para o papel e pensa em recuo, porque ele sabe o que acontece quando a seta vira realidade. A seta vira estilhaço, vira amputação, vira febre, e vira carta dobrada no bolso de um morto. Ele começa a desconfiar de palavras grandes. Honra, glória, destino. No posto de socorro, essas palavras não estancam sangue. O que estanca sangue é pressão. É fio e agulha, é limpeza, é tempo. E tempo é o que falta. A guerra também tem burocracia. Há formulários com campos pequenos. Há carimbos que batem forte no papel. Há assinaturas repetidas. E há pastas que viajam para trás e para a frente. Ele aprende a escrever de modo que ninguém possa torcer, aprende a ser preciso, aprende a não dar espaço a interpretações, e isso vai ficar com ele para sempre. Num intervalo raro, ele senta-se num caixote. O caixote cheira a madeira molhada. Ele tira do bolso um lápis curto. A ponta já está gasta. E ele escreve mesmo assim. Escreve sobre o que vê, escreve sobre o que falta. Escreve sobre o que o Estado promete e não entrega, e escreve sobre a coragem anônima que não entra nos discursos. O céu da Flandres é baixo e cinzento. Parece que vai cair. A chuva não cai em gotas, cai em pano. E tudo fica pesado. Ele vê homens a envelhecer em semanas, vê dentes a apodrecer por falta de escova, vê piolhos a dominar costuras, e vê olhos a perder brilho. A guerra não mata só com balas. Mata com tifo, mata com pneumonia, mata com disenteria, e mata com desespero. Ele tenta impor rotinas de higiene, manda ferver água, manda lavar mãos, manda arejar roupas. E recebe olhares de cansaço, porque a rotina exige energia. E a energia ali é racionada, como o pão, como a luz, como a esperança. Há um momento em que ele percebe que está a mudar. Não é uma revelação bonita, é um detalhe pequeno. Ele deixa de se assustar com o som de um osso a partir. Ele continua a sentir, mas o corpo aprende a proteger-se. E essa proteção tem preço. O preço aparece quando ele tenta escrever para casa. Ele pega na caneta, olha para o papel limpo, e não sabe por onde começar. Como se descreve uma noite de gritos sem destruir quem lê. Como se diz que a lama entra na boca. Como se explica que um homem chama pela mãe antes de morrer. E como se mantém a dignidade numa carta. Ele escreve frases curtas. Estou bem. Trabalho muito. Não te preocupes. E sente vergonha, porque não é verdade inteira. Depois dobra a carta em 3. Lambe o envelope. O gosto da cola é amargo. E ele pensa que o oceano é menos largo que a distância real. Num abrigo, alguém lê um jornal velho. As notícias falam de política em Lisboa. Falam de crises, de quedas, de intrigas. E ali no meio da lama isso soa a teatro. Jaime escuta e fica quieto. Ele não tem paciência para jogos de gabinete. Ele vê homens a morrer por decisões mal feitas. E isso endurece a sua exigência. Quando a guerra termina para ele, não termina por dentro. Ele volta com o corpo cansado. Volta com o ouvido habituado a explosões. Volta com o olfato preso a cheiros que não quer. E volta com cadernos cheios. Em Portugal a vida civil parece lenta. As ruas têm o mesmo empedrado. Os cafés têm o mesmo fumo. Mas ele já não é o mesmo homem. Ele entra num consultório e ouve uma tosse. A tosse é comum, mas ele lembra-se do gás e da lama. E o coração acelera sem motivo. Ele tenta retomar a rotina. Atende doentes. Escreve artigos, fala com amigos. E sente uma impaciência nova. A república, que já era instável, parece agora mais frágil. Os governos caem como copos mal pousados. As promessas repetem-se, os salários atrasam, e a rua perde a paciência. Ele conhece homens que voltaram da guerra sem trabalho. Conhece viúvas com papéis de pensão que não andam. Conhece mutilados que escondem o coto por vergonha. E conhece famílias que vendem móveis para comprar pão. Os papéis oficiais têm linguagem limpa, mas a vida real tem cheiro a sopa rala. Tem roupa remendada, tem sapatos com sola aberta e tem olhos que evitam pedir. Jaime volta a mexer nos seus cadernos. Abre-os em cima da mesa. As páginas ainda têm manchas. Ele passa o dedo por uma linha.
e sente a textura da guerra no papel. Ele começa a transformar notas em texto, não como desabafo, como prova, como se estivesse a preparar um processo. Ele sabe que o país tem memória curta, sabe que a política muda de assunto depressa e sabe que os mortos não votam. Por isso ele escreve com precisão, descreve horários, descreve números, descreve falhas de abastecimento, descreve o que viu sem adornos. E isso incomoda a gente que prefere a guerra como lenda. Uma lenda serve para discursos, uma lenda serve para medalhas, e uma lenda não exige contas. Mas ele traz contas, traz nomes, traz datas, e traz a sensação de que o Estado falhou com os seus. A desilusão dele não vira desistência, vira raiva organizada, vira vontade de corrigir, vira necessidade de intervir, e a intervenção para ele não pode ser só em papel. Ele volta a circular por redes de oposição e de crítica. Encontra gente que também voltou ferida, gente que viu o país por dentro, gente que já não acredita em promessas fáceis, e gente que fala baixo porque o ar começa a mudar. O ar muda com rumores de quartel, muda com conversas sobre ordem, muda com ameaças de golpe, e muda com a fadiga geral. Jaime sente esse cheiro antes de muitos. É o cheiro de portas a fechar. É o cheiro de censura a aproximar-se. É o cheiro de medo a entrar em casas. E ele não aceita. Num fim de tarde, ele abre uma gaveta e tira um mapa antigo. O papel é grosso e quebradiço. As dobras estão gastas. Ele alisa a folha com a palma da mão e fica a olhar como se procurasse um caminho. O mapa não mostra trincheiras. Mostra linhas de costa, rios, nomes antigos. Mostra um país desenhado por outros séculos. E ele percebe que a luta também pode ser por memória. Mas ainda não é tempo de biblioteca. Ainda não é tempo de silêncio. Ele ainda tem o corpo cheio de guerra. E a guerra ensinou-lhe que esperar pode matar. Ele fecha o mapa com cuidado. Dobra-o nas marcas antigas. Guarda-o como quem guarda munição. E volta à rua, onde a política começa a endurecer. A noite cai cedo no inverno. As luzes são fracas. As conversas ficam mais curtas. E os passos parecem mais vigiados. Ele caminha com o casaco apertado, sente o papel dos cadernos no bolso, sente o peso de tudo o que viu. E sabe que o país pode ruir outra vez, sem precisar de um inimigo estrangeiro. Em 1926 o ruído não vem de canhões. Vem de botas no empedrado, vem de ordens curtas, e vem de um silêncio novo nos cafés. Os jornais chegam com faixas brancas onde antes havia frases. As tipografias trabalham, mas trabalham com medo. O chumbo das letras continua quente. Só que agora a palavra errada pode custar a oficina. Jaime lê devagar. Ele procura o que falta. Ele mede o vazio como quem mede uma febre. E o vazio cresce. As reuniões mudam de lugar. Uma noite é numa sala de trás de uma livraria. Noutra noite é num consultório depois da última consulta. E há sempre alguém a olhar para a porta. Fala-se baixo. Fala-se com nomes cortados a meio. Fala-se com datas que não se escrevem. E quando alguém entra tarde, ninguém pergunta por quê. Ele continua médico. Mas o consultório já não é só consultório. Há doentes que vêm com tosse. E há homens que vêm com recados. Os recados não trazem assinatura. Vêm dobrados em 4. Vêm dentro de um maço de tabaco. Ou vêm escondidos num livro emprestado. Ele abre esses papéis com a mesma cautela com que abria uma ligadura suja. Não rasga, não amassa. Lê uma vez. E guarda. A ditadura militar aperta como um torniquete. Primeiro corta a conversa. Depois corta a organização. E por fim tenta cortar a memória. Jaime sente o método do adversário. Ele já viu esse método na guerra. Primeiro isolam, depois cansam. E depois fazem o resto parecer inevitável. Ele não aceita o inevitável. Ele procura gente que também não aceita. E encontra oficiais descontentes, republicanos antigos, estudantes, jornalistas, operários. As redes não são românticas, são práticas. Há pontos de contato, há horários, há sinais combinados, um lenço num bolso, um jornal dobrado de certa forma, uma frase banal dita com uma palavra fora do lugar. E a resposta vem com outra palavra. Ele aprende a andar com pouco, um lápis curto, um bloco pequeno, um canivete. E dinheiro trocado para não pedir notas grandes. As cartas passam por mãos que não se conhecem. Uma carta vai dentro de outra carta. Às vezes vai dentro de uma encomenda de medicamentos. E, quando chega, já vem com cheiro a outras casas. Há também listas. Listas de nomes. Listas de moradas. Listas de quem tem arma. Listas de quem tem carro. As listas são perigosas. Uma lista é uma prisão em papel. Por isso ele escreve com códigos simples. Iniciais, números, abreviaturas. Ele não confia na memória. A memória falha quando o medo entra. O papel também falha, mas deixa rasto. E ele prefere rasto a nevoeiro. O país está cheio de pequenos sinais de aperto. Há mais guardas em certas esquinas. Há mais revistas em estações. Há mais perguntas sobre quem é quem. O som de um apito na rua já não é só trânsito. Pode ser aviso. Pode ser perseguição. Pode ser só um apito, mas ninguém acredita nisso. Jaime começa a dormir com o ouvido atento. Ele acorda com passos no patamar.
Acorda com uma porta a bater no prédio ao lado. E, quando volta a adormecer, sonha com corredores. Os amigos mudam de tom. Os mais prudentes pedem calma. Os mais desesperados pedem pressa. E ele fica no meio, a tentar dar forma à pressa. A forma chama-se plano. Um plano tem horas, tem rotas, tem tarefas e tem falhas previstas. Ele sabe que a falha é certa, só não sabe onde. Por isso ele insiste em redundância. 2 mensageiros para a mesma ordem. 2 casas para o mesmo encontro. 2 versões para a mesma história. E uma mala pronta, sempre. A mala não é grande. Uma muda de roupa, um casaco, um estojo com instrumentos básicos. E papéis, muitos papéis. Há papéis que ele não pode perder. Há apontamentos de guerra, há cartas de amigos, há rascunhos de textos e há mapas antigos que ele dobra com cuidado. Ele não fala desses mapas como símbolo. Ele usa-os como hábito. O gesto de dobrar e desdobrar acalma-o e lembra-lhe que um país também é linhas, margens e escolhas. No porto, o ar de fevereiro corta a cara. O vento vem do Douro com cheiro a água fria e carvão. As ruas têm umidade nas pedras. E a noite parece mais escura do que devia. A data está marcada na cabeça de muita gente. 3 de fevereiro de 1927. Não se diz em voz alta, mas sente-se no modo como as mãos tremem. Os conspiradores não se vestem como conspiradores. Vestem-se como homens comuns. Casacos gastos, chapéus puxados para baixo. E sapatos que fazem pouco barulho. As armas não aparecem cedo. Aparecem tarde, quando já não há volta. Vêm embrulhadas em pano. Vêm dentro de caixas. Ou vêm escondidas em carrinhos de mão. Há munições contadas. Há carregadores que não encaixam bem. Há armas velhas que emperram. E há homens que nunca dispararam fora de treino. Jaime não é o homem do gatilho. Ele é o homem do corpo. Ele sabe o que uma bala faz. E sabe o que uma bala mal colocada não faz. Ele prepara ligaduras como quem prepara argumentos. Corta tiras de pano. Ferve água. Separa frascos de álcool. E guarda morfina. Se consegue... A morfina volta a ser ouro. Uma ampola pequena. Vidro fino. Líquido transparente. E uma promessa de silêncio para quem grita. Ele também prepara o que ninguém quer preparar. Papel para registrar feridos. Papel para registrar mortos. E envelopes para enviar notícias, se houver quem as receba. A madrugada chega com um frio que entra pelas costuras. O céu ainda não clareou. Há um cheiro a fumo distante. E há passos apressados em ruas laterais. Os primeiros movimentos são rápidos. Tomar um ponto. Cortar uma comunicação. Garantir uma rua. E esperar que o resto do país responda. Mas o resto do país não responde como se espera. As mensagens atrasam. Algumas não chegam. Outras chegam truncadas. E a confusão cresce como febre. Há tiros. O som bate nas fachadas e volta. As janelas fecham-se com pancadas secas. E as pessoas desaparecem para dentro de casa. Jaime está onde o sangue aparece. Ele não procura heroísmo. Ele procura pulsos. Procura respiração. Procura hemorragias. Um homem cai perto de um muro. O casaco abre-se e mostra uma camisa encharcada. O sangue é escuro no frio. E o homem tenta falar, mas só sai ar. Jaime ajoelha-se no empedrado molhado, as calças absorvem água, as mãos ficam geladas, e ele encosta o ouvido ao peito. O coração ainda bate. Bate rápido, bate fraco. E bate com medo. Ele rasga tecido com o canivete. O metal corta mal, mas corta... Ele pressiona com pano. E pede luz. A luz vem de uma lanterna tremida. A lanterna falha, volta. E falha outra vez. Ele vê a ferida. Não é limpa. A bala entrou e levou sujidade. E a infecção já começa ali, mesmo antes do dia nascer. Ele faz o que pode no chão. Estanca. Imobiliza. E manda levar. A maca improvisada é uma porta arrancada. 2 pessoas seguram. Uma terceira abre caminho. E o corpo balança a cada passo. O posto improvisado cheira a suor e álcool. Há panos no chão. Há bacias com água que fica rosa. E há um silêncio estranho entre os gritos. Os homens entram e saem com ordens contraditórias. Alguém diz que a guarnição aderiu. Outro diz que não. Alguém jura que Lisboa se levanta. Outro diz que Lisboa já prendeu. Jaime não discute boatos. Ele olha para mãos. Mãos que tremem. Mãos que apertam armas com força demais. Ele vê o que a guerra já lhe ensinou. Quando a coordenação falha, o corpo paga. E o corpo paga depressa. Um jovem chega com estilhaços na face. O sangue mistura-se com pó de pedra. Os olhos piscam sem parar. E ele repete o nome da mãe como oração. Jaime limpa com cuidado. Tira fragmentos com pinça. A pinça escorrega. Ele respira fundo e tenta outra vez. O jovem agarra-lhe o pulso. A mão é quente, apesar do frio. E a voz sai fina. Doutor, eu não vejo... Jaime aproxima a lanterna. A pupila reage pouco. Ele não promete. Ele só diz. Fica quieto. A palavra quieto ali é quase impossível. Porque lá fora o som muda. Os tiros ficam mais espaçados. E isso não é bom sinal. Quando o fogo diminui, significa que alguém ganhou posição. Ou que alguém ficou sem munição.
E, naquele dia, a munição parece acabar primeiro do lado errado. Chega um homem com a cara cinzenta. Ele traz um papel amarrotado. O papel tem marcas de dedos sujos e tem uma frase curta escrita a lápis. Recuar para ponto combinado. Só isso, sem assinatura, sem explicação. Jaime lê e sente o estômago apertar. Ele já viu recuos. Ele sabe o que um recuo faz a uma coluna desorganizada. Transforma homens em alvos. Ele dobra o papel e guarda. Depois olha para os feridos. Alguns podem andar, outros não. Ele decide como médico e como conspirador. Os que podem andar saem primeiro. Os que não podem são escondidos. E os que estão a morrer recebem morfina se houver. A morfina acaba rápido. Uma ampola para um homem que grita, outra para um homem que já não grita. E quando a última se parte, o som do vidro parece um tiro. O recuo começa em pequenos grupos. 2, 3, 4 homens. Cada grupo com uma rua diferente. Cada um com uma história pronta. Vou buscar pão. Vou ver um doente. Vou para casa. E ninguém acredita, mas todos fingem. A polícia e o exército leais ao regime fecham um cerco. Há barreiras. Há revistas. Há perguntas repetidas. Nome. Morada. O que faz aqui? E a mão no coldre, sempre Jaime passa com o casaco fechado. Ele sente o suor frio nas costas, sente o papel no bolso, e sente o peso de cada passo. Um guarda olha para ele mais tempo do que devia. Os olhos sobem e descem, param nas mãos, param na mala, e voltam ao rosto. Jaime mantém a voz calma. Ele dá um nome, dá uma profissão, e dá uma razão banal. O guarda hesita, depois deixa passar, e esse segundo de hesitação fica gravado como cicatriz. Numa rua estreita, ele entra numa casa conhecida. A porta fecha-se sem bater. Lá dentro cheira a café frio e roupa úmida. A gente sentada no escuro. Ninguém celebra, ninguém chora alto. Só se ouve respiração e, ao fundo, um relógio de parede. O relógio marca o tempo como um martelo. Cada minuto é uma chance de prisão. Cada minuto é uma chance de fuga. E cada minuto traz notícias piores. Chega alguém com a cara cortada pelo vento. Ele fala sem fôlego. Diz que a revolta falhou. Diz que há prisões em massa. Diz que há nomes já na lista. A palavra lista não precisa de explicação. Todos ali sabem o que significa. Significa batidas à porta de madrugada. Significa celas cheias. Significa interrogatórios com luz na cara. Jaime pensa nos seus papéis. Pensa nos nomes que escreveu. Pensa nos contactos. E pensa no que pode destruir em segundos. Ele pede uma vela. A vela acende com dificuldade. A chama treme. E o cheiro de cera queimada enche a sala. Ele abre um caderno pequeno. Arranca páginas com cuidado. Não rasga à pressa, porque até a pressa tem método. Ele faz uma pilha, põe a chama. O papel enrola-se. A tinta vira sombra. O fogo come nomes, come moradas, come códigos. E quando a última folha vira cinza, ele sente um alívio sujo, mas nem tudo pode arder. Há coisas que ele não consegue queimar. Há cartas de guerra, há notas antigas. Há mapas que ele dobra desde jovem. Ele escolhe, queima o que mata outros. Guarda o que pode salvar a memória. E fecha a mala. A fuga não é uma corrida heróica. É uma sequência de gestos pequenos. Trocar de casaco, mudar de chapéu, sair por uma porta de trás. Ele anda por ruas onde não há luz. O porto tem sombras profundas. O rio está negro. E o vento leva vozes. Há casas de apoio, casas onde se entra sem bater, casas onde se dorme sentado, e casas onde se ouve rádio baixo quando há rádio. As notícias oficiais chamam-lhe desordem, chamam-lhe crime, chamam-lhe loucura, e prometem castigo. O castigo começa com detenções, homens levados sem tempo de calçar botas, mulheres a pedir explicações na esquadra, e crianças a verem o pai desaparecer. Jaime sabe que o seu nome circula. Ele sente isso no modo como as pessoas evitam olhar, sente no modo como um amigo fecha a janela, e sente no modo como um desconhecido o segue por meia rua. Ele tenta manter a rotina médica como disfarce. Atende um doente aqui, entrega um remédio ali, e no meio passa recados. Os recados agora são sobre rotas, sobre fronteiras, sobre barcos, sobre documentos. Um passaporte não se arranja com vontade. Arranja-se com carimbos, com fotografias, com assinaturas e com dinheiro. As fotografias são um problema. A cara denuncia, a barba denuncia, o olhar denuncia. E ele aprende a mudar o que pode. Corta o cabelo mais curto, deixa crescer bigode por uns dias, usa óculos sem precisar. E treina uma expressão neutra. Os documentos falsos têm cheiro próprio. Cheiro a tinta fresca, cheiro a papel diferente. Cheiro a cola. Ele passa o dedo no relevo de um carimbo, sente a borda, sente a pressão. E tenta adivinhar se um guarda vai notar. Numa mesa de cozinha, alguém espalha papéis. Certidões, guias de marcha, cartas de recomendação. Uma carta tem um texto curto, escrito com cuidado. Declaro que o portador desta é pessoa de bons costumes e de trabalho. A frase parece inocente, mas é uma chave.
As chaves abrem portas e abrem suspeitas. Por isso ele leva mais de uma carta para um padre, outra para um médico, outra para um comerciante. Ele também leva dinheiro cozido no forro, notas dobradas em tiras, moedas em bolso separado, e um relógio simples para vender se for preciso. A perseguição aperta. Há informadores, há escutas, há gente que fala por medo, e há gente que fala por vingança. Ele aprende a não confiar em promessas rápidas. Aprende a desconfiar de quem oferece ajuda demais. E aprende a sair antes de ser tarde. Numa noite, ele ouve batidas numa porta que não é a dele. Batidas fortes, uma voz a mandar abrir, e um choro abafado. Ele fica imóvel. O corpo inteiro prende a respiração, a madeira do chão estala sob um passo, e ele para o passo a meio. As batidas continuam, depois ouve-se arrastar de móveis, o som de uma gaveta a ser puxada, e o som de papéis a cair no chão. Ele imagina mãos a revirar cartas, mãos a cheirar tinta, mãos a procurar nomes, e ele sente náusea. Quando o silêncio volta, ele não dorme. Ele espera o amanhecer como quem espera uma sentença, e quando a luz entra fraca, ele já está vestido. O caminho para fora do país não é uma linha num mapa, é uma sequência de contactos, um homem que conhece um cocheiro que conhece um guarda que fecha os olhos por dinheiro. Há também caminhos a pé, estradas de terra, muros baixos, campos com geada. Ele caminha com botas que já viram lama de guerra. Agora vem lama de fuga. A lama é diferente, mas prende do mesmo modo. Numa aldeia, ele entra numa venda, cheira a vinho derramado e bacalhau seco. O dono olha rápido e volta ao balcão. E isso é sinal de que sabe, atrás da venda há um quarto pequeno, uma cama com colchão de palha, uma bacia de esmalte e uma janela tapada com pano. Ele lava a cara com água fria. A água tem gosto de ferro. Ele olha para si num espelho manchado e vê um homem mais velho do que a idade. Ele tira do bolso um papel dobrado. É uma nota com instruções. A letra é apressada, mas legível. Não uses o teu nome. Não fales com ninguém na estação. Se te perguntarem, vais visitar um parente doente. E, no fim, 1 hora. A hora manda mais do que a vontade. Ele sai antes, espera longe, e observa. A estação tem cheiro a carvão e óleo. Os carris brilham de umidade. Há gente com sacos de pano. Há soldados com cara fechada. Ele compra bilhete com mão firme. O dinheiro passa de mão em mão. O bilhete é pequeno. O papel é fino. Ele guarda o bilhete no bolso interior. Depois toca no bolso onde estão os documentos. E confirma sem olhar que ainda estão lá. No comboio, ele senta-se junto à janela. A madeira do banco está fria. O vidro tem manchas. E o mundo passa em faixas cinzentas. Ele não lê. Ele não escreve. Ele só escuta conversas sobre prisões. Escuta nomes ditos com cuidado. Escuta alguém a dizer que fulano foi para a Espanha e escuta alguém a dizer que fulano não chegou. A palavra não chegou é pior do que morto. Porque não tem corpo, não tem certidão, não tem fim. Ele desce antes do destino anunciado. Sai com calma, não corre e não olha para trás. Há um carro à espera. Um carro velho com pintura gasta. O motorista não pergunta nada. Só abre a porta. A estrada para o interior é estreita. Há buracos. Há pedras soltas. E há curvas onde o carro quase para. O motorista fuma. O fumo enche o carro. O cheiro cola-se à roupa. E Jaime aceita, porque o fumo também disfarça. Perto da fronteira, o ar muda. Há menos casas. Há mais silêncio. E há cães a ladrar ao longe. O ponto de passagem não é uma ponte grande. É um lugar discreto. Um caminho entre árvores. Um muro baixo. O guia aparece sem se anunciar. Um homem magro, com mãos calejadas. Ele aponta com o queixo. E começa a andar. Andam em fila. Sem falar. O chão está úmido. As folhas colam-se às solas. E o coração bate alto demais. Ao longe, há uma luz. Pode ser uma casa. Pode ser um posto. Pode ser nada. O guia para, ajoelha, toca na terra e espera. Passam minutos que parecem horas. Depois ele levanta-se e faz sinal. Um sinal curto. E atravessam. Do outro lado não há festa. Há só um alívio que não se pode mostrar. Porque o perigo não acaba na linha. Ele só muda de forma. Numa casa de apoio dão-lhe pão duro e queijo. O pão arranha a garganta. O queijo é salgado e ele come como quem repara uma máquina. Alguém lhe dá um jornal espanhol. Ele não entende tudo, mas entende o suficiente. O mundo continua a girar sem pedir licença. Ele escreve uma carta curta. Não diz onde está. Não diz para onde vai. Só diz que está vivo. A carta começa assim. Não te assustes com rumores. E termina assim. Guarda o que é nosso. Ele não explica o que é nosso. Porque o papel pode cair em mãos erradas. Ele dobra a carta com precisão. Lambe o envelope. O gosto da cola volta a ser amargo. E ele entrega a alguém que promete. Promessas agora valem pouco. Mas às vezes são tudo. Ele aprende a viver com esse risco. Os dias seguintes são feitos de espera e deslocação. Uma pensão barata. Um quarto com cheiro a mofo.
uma mala sempre fechada. Ele ouve passos no corredor e calcula distâncias. Da cama à porta, da porta à janela, da janela ao telhado. Ele não quer ser herói. Ele quer sobreviver e quer que os outros sobrevivam. Chegam notícias de Portugal como facas pequenas. Mais prisões, mais julgamentos, mais expulsões de cargos, mais censura. Alguns amigos escrevem em papel fino, quase transparente. A tinta é fraca, as frases são curtas. E há palavras que faltam, por prudência. Uma carta diz: levaram o A ontem. Outra diz: queimamos o que pudemos. Outra diz: não venhas por agora. Ele guarda essas cartas num envelope maior, escreve por fora só uma data e mete o envelope no fundo da mala, entre roupa. Numa mesa ele abre um mapa, não é mapa de batalha, é mapa de rotas marítimas, linhas curvas sobre o Atlântico. Ele passa o dedo por uma linha que sai de Lisboa e vai para longe. O dedo para num nome: Brasil. A palavra não é sonho, é solução, é distância, é trabalho possível. Mas antes do oceano, há a burocracia, há consulados, há pedidos, há entrevistas. Ele entra num edifício com escadas gastas. O corredor cheira a papel velho e tinta. A gente à espera com pastas na mão. E há um funcionário que não sorri. O funcionário pede documentos, pede fotografia, pede assinatura e pede motivo. Motivo é a pergunta mais perigosa. Jaime responde com uma frase simples: trabalho. O funcionário olha, carimba. O carimbo bate no papel com um som seco. E esse som parece uma porta a fechar e outra a abrir. Ele sai com um papel que autoriza uma viagem. O papel é frágil, mas manda mais do que ele. Ele guarda-o como se fosse pele. Num porto, o cheiro a sal volta, a cordas grossas, a guindastes, a caixas com marcas de empresas e a gente que não quer ser vista. Ele compra passagem com nome que não é o dele. O bilhete tem número, tem data e tem um destino que parece longe demais para ser real. Na véspera do embarque, ele quase não fala. Ele revê tudo, os documentos, o dinheiro, as cartas. Ele escolhe o que leva no bolso e o que leva na mala. No bolso, o essencial, na mala, o resto. E na cabeça, um inventário de perdas. Quando sobe a prancha, o navio range. A madeira responde ao peso. O metal está frio e o ar tem um gosto de carvão. No convés, ele encosta-se a uma amurada, olha para a água escura. O porto fica para trás devagar. E ele não acena. Ele não acena porque não sabe a quem. Os que ficaram podem estar presos. Os que ajudaram não podem ser vistos. E os que o perseguem não merecem despedida. A cidade encolhe. As luzes viram pontos, depois viram nada. E fica só o som do motor e do mar. No camarote há uma cama estreita, um lençol áspero, uma pequena mesa presa ao chão e um cheiro a madeira velha e desinfetante. Ele abre a mala, tira um caderno. O caderno tem capa gasta. As páginas têm marcas de dedos. Ele escreve uma linha, só uma. Hoje o país ficou do outro lado da água. Depois fecha o caderno, fica sentado no escuro e ouve o navio como se ouvisse um coração grande. O exílio começa assim, sem discurso, sem aplauso, com papel dobrado e um oceano no meio. E, mesmo ali, ele já sabe. A derrota política não o deixou sem armas. Só lhe mudou as armas de lugar. Agora, cada folha que ele salva pode ser uma forma de regresso. O mar não tem piedade de quem pensa demais. Ele abana o corpo e obriga a rotina. De manhã, o convés está úmido. A madeira cheira a sal e a verniz gasto. Jaime acorda cedo. Ele lava a cara numa bacia pequena. A água é fria e tem gosto a metal. Ele passa a toalha áspera no pescoço e sente a pele arder. No corredor, ouve-se o arrastar de malas. O navio geme em cada curva. Há tosses, há passos, há portas a bater. E há um silêncio pesado quando alguém fala de Portugal. Ele não se apresenta como quem foge. Ele apresenta-se como quem trabalha. Diz que é médico, diz que escreve e guarda o resto para dentro. No bolso interior do casaco, o papel da viagem dobra-se contra o peito. O papel já tem vincos novos. Cada vinco é um risco. Ele toca nele sem olhar, como quem confirma um pulso. À noite, a luz do camarote é fraca. A lâmpada balança com o mar. Ele abre o caderno e escreve com letra pequena. A grafite falha quando o navio treme. Ele anota nomes de portos, anota horas de maré, anota frases soltas que ouviu no convés. E anota uma coisa que não diz a ninguém. Ele tem medo de esquecer. O medo de esquecer não é medo de datas. É medo de perder o fio. O fio que liga um homem ao seu país. E o fio, para ele, passa por papel. Quando o navio entra em águas mais quentes, o ar muda. O cheiro a carvão mistura-se com fruta madura. Os marinheiros suam e praguejam. As cordas ficam pegajosas ao toque. Ele chega ao Brasil com a mala mais leve do que queria, mas com o essencial intacto, um caderno, algumas cartas e uma cabeça que não sabe parar. No cais, o barulho é outro. Há pregões, há apitos, há rodas de carroças. O português soa diferente, mais aberto. E o calor cola a camisa às costas. Ele desce com cuidado.
O chão parece firme, mas o corpo ainda balança. Ele sente o estômago atrasado, como se o mar ainda mandasse, e respira fundo para não mostrar fraqueza. Os primeiros dias são de orientação. Uma pensão com escadas estreitas, um quarto com janela para um pátio, um colchão que cheira a poeira antiga. Ele pendura o casaco numa cadeira, tira os papéis da mala, alisa cada folha com a palma da mão e escolhe onde esconder o que não pode perder. Há um ruído constante na rua. Vendedores, bondes, passos apressados. À noite o som não morre, só muda de tom. Ele procura trabalho como quem procura ar. Bate a portas de jornais, bate a portas de bibliotecas, bate a portas de gente que conhece gente. Os encontros são rápidos. Um aperto de mão, um nome dito baixo, uma morada escrita num canto de papel. Ele aprende a cidade pelos detalhes. O pó fino que entra pelas frestas, o cheiro de café forte em balcões de madeira, e a luz que cai dura ao meio-dia. Num gabinete, um funcionário pede documentos, pede datas, pede referências e pede paciência. A paciência ele já a treinou em trincheiras. Agora treina em filas, fica de pé, chapéu na mão, e observa os carimbos como se fossem armas. O carimbo desce e sobe, deixa um círculo roxo. A tinta demora a secar, e ele sopra de leve para não manchar. Quando finalmente entra num arquivo, o corpo relaxa. O ar é mais fresco, cheira a papel velho e cola. As estantes rangem como navio. Ele pede caixas. O pedido tem número, tem assinatura, tem hora marcada. E ele cumpre a hora como se fosse ordem militar. A primeira caixa vem com pó. O pó levanta-se em nuvem pequena. Ele espirra e pede desculpa, por hábito. Depois abre a tampa devagar. Lá dentro, folhas amareladas, algumas com manchas de água, outras com cantos roídos. E muitas com margens cheias de notas de outros homens. Ele não lê como turista. Ele lê como cirurgião. Procura cortes, procura falhas, procura contradições e marca tudo com lápis, nunca com tinta. O lápis é curto, ele afia com canivete. A madeira enrola em tiras finas e a grafite deixa pó negro na unha. Ele copia trechos inteiros. Copia datas, nomes de navios, nomes de pilotos, copia coordenadas e descrições de costa. E copia também o tom, porque o tom denuncia intenções. Há dias em que sai do arquivo com os olhos a arder. A luz da rua parece agressiva. Ele pisca várias vezes e sente a cabeça cheia de linhas e números. Em casa, estende as folhas na mesa. A mesa é pequena e abana. Ele põe um livro por baixo de uma perna para nivelar e recomeça. Ele organiza por temas, rotas, cartas náuticas, relatos de viagem, correspondência oficial. Cada conjunto vai para um envelope. Ele escreve por fora com letra firme a data, o lugar e uma palavra que só ele entende. Quando falta papel, ele improvisa. Usa o verso de anúncios, usa margens de jornais, usa folhas de caderno escolar. O importante é não deixar a ideia fugir, porque a ideia se foge não volta igual. E ele sabe que o tempo não devolve nada. Numa tarde abafada, ele recebe uma carta de Portugal. O envelope vem amassado. Tem marcas de dedos e um selo mal colado. Ele abre com cuidado para não rasgar o conteúdo. A letra é de um amigo antigo. As frases são curtas. Há buracos onde devia haver nomes. E há uma linha que o prende. Aqui, até o silêncio tem dono. Ele lê 2 vezes, depois dobra a carta e guarda. Não responde logo. Ele espera à noite, quando a casa está quieta. A resposta sai em papel fino. Ele escreve sem detalhes. Escreve como quem passa por uma rua vigiada e termina com uma frase simples. Continua a trabalhar. Trabalhar para ele é resistir sem dar alvo. É construir uma coisa que não se prende com algemas. É fazer do passado uma espécie de abrigo. E também uma arma, mas sem barulho. O Brasil não é só refúgio, é laboratório. Ele encontra bibliotecas com coleções inesperadas, encontra mapas guardados como tesouro de família. Há um mapa grande que ele vê pela primeira vez numa sala fria. O papel é grosso, a tinta já perdeu o brilho, mas as linhas ainda mandam. Ele aproxima o rosto, vê a costa desenhada com hesitação, vê ilhas que parecem inventadas e vê notas na margem, em letra antiga. Ele copia a nota palavra por palavra. Vento contrário, mar grosso, avistada terra ao romper do dia. A frase tem corpo, tem medo e tem precisão. Ele fecha os olhos por um segundo, sente o balanço do seu próprio navio e entende que aqueles homens também escreveram para não desaparecer. Num café, ele encontra outros exilados. As mesas são de mármore gasto. As chávenas batem nos pires com som seco e as conversas começam sempre com cautela. Falam de prisões, falam de censura, falam de amigos que sumiram e falam de como sobreviver sem se vender. Jaime escuta mais do que fala. Quando fala, fala de trabalho. Fala de documentos. Fala de como um arquivo pode desmentir um discurso. Alguém ri e diz que isso não derruba ditaduras. Ele não discute. Ele só responde com calma. Derruba o esquecimento. Numa manhã, ele entra numa instituição cultural para uma reunião. O corredor tem retratos na parede.
Homens de bigode, fardas, medalhas. Ele passa por eles sem se deter. Na sala há uma mesa grande, há cadeiras pesadas. E há um tinteiro no centro, como se fosse altar. Pedem-lhe um parecer, pedem-lhe um texto, pedem-lhe uma conferência. E ele aceita, porque cada convite abre uma porta para mais papel. Ele prepara as conferências como preparava um posto de socorro. Primeiro separa o essencial, depois organiza a sequência, e por fim corta o excesso sem piedade. Ele escreve à mão, rasura muito, volta atrás, e reescreve até a frase ficar limpa. Quando lê em voz alta, a sala fica quieta. Ele não faz teatro, ele faz prova, ele cita um documento e diz a origem, diz a data, diz o arquivo, e deixa a frase cair como pedra. Por ordem de Sua Majestade, se faça a carta com toda a diligência. Ele pausa e continua, porque a diligência ali é o motor de um mundo. Depois da conferência, alguém aproxima-se com um pedido. Quer saber onde encontrar tal mapa? Quer saber se existe tal carta? E ele aponta caminhos como quem aponta rotas de fuga. À noite, volta ao quarto e sente o cansaço nos ossos. Mas o cansaço não o vence. Ele abre a mala e tira um atlas. O atlas tem lombada rachada. As páginas fazem um som seco ao virar. Ele passa o dedo por uma linha que atravessa o oceano. Ele não olha para a linha como fantasia. Ele olha como tarefa. Cada linha exige prova. Cada prova exige horas. Há dias em que ele passa 8, 10 horas em arquivo. Sai com os dedos manchados de pó, sai com a garganta seca e sai com a cabeça a latejar. Ele aprende a pedir luvas quando o papel é frágil. Aprende a usar pesos de chumbo para segurar folhas. Aprende a não respirar em cima da tinta desbotada. O arquivo tem regras. Não se pode molhar o dedo para virar página. Não se pode apoiar o cotovelo. Não se pode copiar com pressa. Ele respeita as regras, porque sabe que um erro destrói séculos, e porque sabe que o inimigo dele adora a destruição silenciosa. Num dia de chuva, o telhado do prédio pinga. O som da água é constante. Ele olha para cima e imagina o pior. Pede ao funcionário para mudar a caixa de lugar. O funcionário encolhe os ombros, mas ajuda. Eles carregam a caixa como se fosse criança. Quando a chuva passa, ele volta ao trabalho e escreve uma nota no caderno. A água é o primeiro sensor. O Brasil também lhe dá distância para pensar. Não é pensamento abstrato, é pensamento com cheiro e peso. Ele vê como o país novo guarda marcas do velho. Vê nomes de ruas, vê igrejas, vê documentos com a mesma caligrafia de Lisboa. E vê também o que mudou, a escala, a mistura, a velocidade. Ele começa a escrever sobre o Atlântico como espaço de ligação, não como linha no mapa, mas como estrada de ida e volta. Uma estrada que levou gente, levou mercadorias, levou ideias e levou violência também. Ele não suaviza a violência. Ele encontra-a nos papéis, em listas de carga, em ordens secas, em relatórios que tratam pessoas como números. Ele lê um trecho e sente o estômago apertar. Recebidos tantos, entregues tantos, perdidos tantos. A frieza da frase é pior do que um insulto, porque é rotina. Ele fecha o documento por um instante. Respira. E volta, porque fugir do papel é deixar o papel vencer. Numa gaveta, guarda recortes de jornal sobre Portugal. Os recortes chegam atrasados. Alguns vêm com trechos cortados. Outros vêm com títulos que parecem mentira. Ele lê sobre o Estado Novo a consolidar-se. Lê sobre a polícia política. Lê sobre a censura a virar hábito. E sente o relógio a acelerar. O relógio não é só político. É do corpo. Ele sente dores que antes ignorava. Sente a vista cansada. Sente o coração a bater mais forte em escadas. Mesmo assim, ele não abranda. Ele ajusta. Trabalha de manhã cedo, quando a cabeça está limpa. Descansa um pouco depois do almoço. E volta ao papel até a noite. Há um dia em que recebe notícia de um amigo preso. A notícia vem por boca, não por carta. Um homem diz num corredor: levaram-no. Jaime fica parado. A mão aperta a pasta range. E ele não pergunta detalhes, porque detalhes podem matar quem fala. Em casa, ele abre uma gaveta e tira um envelope antigo. Lá dentro, uma fotografia pequena, 2 homens lado a lado antes de tudo. Ele olha e guarda de novo, rápido, como se fosse proibido. Depois senta-se e escreve. Não escreve sobre a prisão. Escreve sobre um mapa do século XVI. Ele escreve porque é a única forma de não gritar. E porque sabe que o regime quer isso. Quer que ele grite para o localizar? Os anos passam com esse ritmo. Arquivo, mesa, cartas, silêncio. E, no meio, pequenos momentos de alegria seca, um documento raro aparece. Uma carta com assinatura reconhecível, um esboço de costa com correções à margem. Ele segura a folha com as 2 mãos, sente a textura, sente a fragilidade. E sente uma espécie de vitória. Não é vitória sobre um homem, é vitória sobre a perda. Porque aquela folha podia ter ardido, podia ter apodrecido, podia ter sido roubada. Ele começa a ser reconhecido no Brasil como historiador. Chamam-no para orientar pesquisas, chamam-no para comentar descobertas. E ele mantém o mesmo método.
Pergunta sempre onde está o original. Quem guardou? Quem copiou? Que lacunas existem? Ele desconfia de versões limpas demais. Desconfia de narrativas sem manchas. Porque a vida real deixa sempre manchas. Numa tarde quente, ele visita uma coleção particular. A casa tem piso de madeira encerada, cheira a cera e a livros. O dono fala com orgulho e mostra um armário. O armário abre com chave. A chave é pequena e brilha. Lá dentro, rolos de papel amarrados com fita. Jaime pede para ver um. O dono hesita, mas entrega. Ele desenrola devagar para não partir. A folha estala. A tinta tem tons de castanho e verde. Há uma rosa dos ventos desenhada com cuidado. Ele encontra uma anotação na margem. É curta e direta. Corrigido segundo informação de piloto da Costa, ele sorri sem mostrar dentes. Porque ali está o mecanismo, não é mito. É trabalho de oficina passado para papel. Ele agradece e promete citar a origem. O dono relaxa. E Jaime sai com a cabeça a fervilhar. Em casa, ele escreve até tarde. A caneta arranha o papel. A mão dói. Ele troca para lápis e continua. Quando a madrugada chega, ele fecha o caderno. O quarto está quente e parado. Ele ouve um cão ao longe. E pensa em Lisboa como quem pensa num parente doente. O regresso começa a existir como possibilidade distante, não como data. Como ideia que se testa em silêncio. Ele recebe sinais de que alguns regressam. Outros tentam e são travados. E ele mede o risco como o médico mede uma operação. O Estado Novo não esquece. Ele sabe disso. A memória do regime é feita de fichas e carimbos. E ele já viu o que um carimbo pode fazer. Mesmo assim, ele guarda tudo o que escreve. Faz cópias quando pode. Distribui alguns textos por amigos de confiança e mantém uma disciplina quase militar. Há um momento em que ele revê um manuscrito inteiro. As páginas estão numeradas, algumas têm manchas de café, outras têm cantos dobrados de tanto uso. Ele lê em voz baixa, corta adjetivos, corta frases que não provam nada e deixa só o que aguenta interrogatório. Porque ele escreve como quem se prepara para tribunal. O juiz pode ser o tempo, pode ser a política, pode ser um leitor hostil. Ele quer que o papel sobreviva a todos. E quer que, um dia, alguém em Portugal possa abrir aquilo sem medo. O corpo, porém, cobra. Ele sente falta de ar em dias de calor, sente dores nas costas ao levantar caixas e começa a aceitar ajuda para carregar volumes. Um jovem pesquisador oferece-se para copiar trechos. Jaime observa primeiro. Vê se o jovem respeita o papel. Vê se não inventa, quando confia, entrega tarefas pequenas. Uma lista de referências, uma transcrição, uma verificação de data. Ele não delega o essencial. O essencial é o olhar. E o olhar, para ele, é uma forma de responsabilidade. Os anos finais aproximam-se com passos macios. Ele recebe convite para voltar a Portugal. O convite vem com palavras cuidadosas. Ele lê o papel várias vezes, sente o peso de cada frase e pensa no que deixou para trás. A mala volta a existir como objeto central. Ele abre e fecha. Escolhe o que leva. Escolhe o que fica. Não leva tudo. Nunca se leva tudo. Mas leva o que considera coluna vertebral, cadernos, cartas, cópias de documentos e alguns mapas dobrados com a mesma precisão de sempre. No dia da partida, ele olha a cidade brasileira pela última vez. O calor está mais suave. O céu tem nuvens altas. E ele sente uma gratidão dura, sem sentimentalismo. O navio ou o avião pouco importa. O que importa é o retorno do risco. A proximidade do lugar onde o nome dele tem ficha. Quando chega a Lisboa, o ar parece mais frio. O cheiro do Tejo é familiar. As pedras das ruas têm a mesma umidade antiga. E ele caminha devagar, como quem testa o chão. Ele não volta como vencedor. Volta como sobrevivente. E volta com uma obra que não cabe em discursos. Em casa, abre a mala, põe os papéis numa mesa. Alisa as folhas como se fossem feridas antigas. Ele sabe que não tem tempo infinito. Por isso acelera o que pode. Revê textos, organiza notas. Recebe visitas de gente nova. Alguns tratam-no com respeito, outros com curiosidade. Ele responde com o mesmo gesto. Mostra o documento. Porque o documento não grita, não faz comício, mas fica... Nos últimos meses o corpo falha mais. A respiração encurta. A mão treme em certos dias. E ele aceita sentar-se mais vezes. Mesmo sentado, ele trabalha. Pede que lhe tragam uma caixa. Pede que lhe leiam um trecho. E corrige de ouvido, com precisão. Em agosto de 1960, Lisboa está quente. O ar pesa. As janelas ficam meio abertas. E o som da rua entra como um murmúrio. Jaime morre a 14 de agosto. Não há tiros, não há fuga, há silêncio. Ficam os papéis. Ficam as margens anotadas. Ficam as linhas traçadas com paciência. E fica uma coisa difícil de apagar. Um homem que perdeu a política na rua e que, no exílio, redesenhou um país inteiro com trabalho de arquivo.